Boa noite, né? Já que no horário de Brasília são exatamente 19 horas e 3 minutos. Agradecer aqui a presença de todos, doutor Wellington, nosso advogado aí da assessoria jurídica, né? O Elton, nosso diretor financeiro, né? Que está acompanhando também, participando. Em especial, né? Quero enaltecer aqui a presença do presidente Leonel Lucas, sargento da Brigada Militar, né? Do Rio Grande do Sul e presidente da nossa nacional, bem como o subtenente Cláudio, né, da ASEGO, né, Associação dos Militares de Goiás, né, que é o diretor jurídico da Nacional, também está conosco aqui hoje. E eu quero, né, já após recepcioná-los, né, já deixar aqui nossos votos de agradecimento pela participação e colocar para todos aqueles que estão nos acompanhando que a discussão hoje ela trata de uma forma da gente abordar um assunto muito importante, que é o projeto de lei 4363 de 2001, né, que ele vai fazer a alteração do decreto-lei 667 de julho de 69, né, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do país, dos estados, dos territórios e Distrito Federal. Bem como também a proposta de carreira única, né, que tramita também em paralelo lá em Brasília, que é o projeto de lei 6440, 2009, né, que ele estabelece carreira única para ingresso e promoção na carreira dos militares estaduais e corpos de bombeiros militares estaduais. Aliás, e essas duas propostas estão correndo de vento em popa lá em Brasília. A gente tem tido um embate, vamos dizer assim, saudável, né, em contestar alguns pontos, né, dessas duas propostas, pois é sabido que temos em cada estado suas particularidades, mas a proposta desse projeto de lei é fazer uma reorganização, né, a nível nacional, estruturar, né, ter todas as instituições militares, polícia e corpo de bombeiro, né, padronizadas unicamente. E esse é um embate difícil porque ao longo da história cada estado tem a sua constituição, né? E hoje a gente vê algumas disparidades aí em relação à proposta de carreira, a própria questão da remuneração, né? E bem como outras que a gente vai tratar aqui nessa conversa, nesse bate-papo, né? E aí nesse ponto a gente, justamente para esses pontos, aliás, né, a gente fez o convite ao presidente da Nacional, o sargento Leonel Lucas, e ao diretor jurídico também da Nacional, né, que é o subtenente Cláudio, para que eles possam fazer essas colocações, né, para melhor nós termos o embasamento do que vem aí, qual é essa proposta que vem realmente lá da Câmara dos Deputados, né, acerca dessas mudanças. Aí o doutor Wellington foi convidado a participar pelo vasto conhecimento jurídico que ele tem, né, por militar que foi, do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Acre, né, e nós aqui, associações, para que possamos também estar atentos e possamos levar aos associados militares, né, essa preocupação. Às vezes a gente se prende muito às nossas necessidades locais, mas não podemos esquecer que a nível nacional há movimentações que podem e vão mexer com toda a carreira das instituições, né? E nós que estamos aí nesse processo não podemos ficar de fora. Eu gostaria de convidar agora o presidente Leonel Lucas para fazer uso da palavra e dar início a essa discussão, a essa nossa live de hoje, né? Para que a gente possa realmente ter conhecimento do que está tramitando em Brasília, ok? Presidente Lucas, seja bem-vindo e eu deixo a palavra ao senhor agora para poder colocar aí para conhecimento de todos nós como é que estão essas tratativas a nível de Brasília. Primeiramente, então, boa tarde aí para o Acre, né? E uma boa noite para o restante do Brasil. Calil, quero te agradecer o convite, ao Elton também, também tá, o Elton é um guerreiro também aí na NERB, né? Um camarada que tem nos ajudado muito na NERB, juntamente com o Calil, doutor Wellington, prazerão aí, doutor, né? O senhor
que usou a farda, a segunda pele continua, né, doutor? Só tirou uma farda, mas a segunda pele da Polícia Militar e Bombeiro Militar continua. E ao meu presidente, meu diretor jurídico, Cláudio, um camarada que tem desenvolvido junto aí com a NERB, na frente da NERB, tem feito uma luta tremenda aí, né, para a gente não perder nossos direitos. E também aqui, Calil, se tu me deixar, eu quero também deixar um abraço muito grande a duas pessoas, dois amigos que eu tenho aí também, vários amigos, mas tem dois que eu quero citar, que é o Veras, né, que foi presidente da Associação de Cabos Soldados, foi fundador da NERB lá em 95, né, agora deve ser sargento Cabo Veras, né, e também o sargento Joelso, também, que um guerreiro aí junto conosco na NERB, né, que trouxe a AME a se filiar novamente à NERB. Eu quero, começando, depois o Cláudio vai falar também, há 3 semanas atrás, mais ou menos, de 3 a 4 semanas atrás, nós fomos convidados pelo capitão Augusto, né, para participar de uma reunião das entidades de classe nível nacional, né, ou seja, a NERB, a AME, FENEME, o Conselho de Comandantes Gerais, a Liga Bom, a NASPRA, né, e o deputado Gonzaga. O capitão Augusto pediu ali convidado pelo capitão Augusto, né, para participar de uma reunião federal das entidades de classe nível nacional. Eles iam abrir uma tratativa, uma negociação, a AME, FENEME, as leis orgânicas do Conselho de Comandantes Gerais, a Liga Bom, e a NASPRA, com toda essa pandemia, né, que deu, com todos esses problemas, eles iam fazer em cada estado, o deputado Gonzaga, né, fazer para o capitão Augusto pediu ali convidados novamente com o capitão Augusto, né, para participar de uma reunião federal, então fazer audiências nível nacional, eles iam abrir uma tratativa, uma negociação, então é o que está acontecendo hoje, lei orgânica do Conselho de Comandantes Gerais, nós já estamos na 3ª semana conversando, né, com 2 estados por dia, né, comandante-geral, né, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, as entidades locais e as associações nacionais e os deputados, onde tiver deputado ligado à PM e à BM, estão participando também dessas reuniões. Hoje, pela manhã, eu e o Cláudio participamos, aí teve Rio de Janeiro, né, e a Bahia, né, foi hoje de manhã. O Calil e o Elton já tiveram oportunidade também de acompanhar algumas reuniões aí também, e a gente fica preocupado, porque apesar de eles dizerem que essa lobby vai desde 2000, né, 2000 e 2001, que ela está sendo discutida, e realmente já está sendo discutida. Ela é discutida e quando chega na parte dos praças, eles param de discutir. Só que agora, dessa vez, eles vieram, né, com uma força muito grande, e nós, da NERB, nós decidimos que, primeira coisa, Calil, igual tu falou agora aí, lá no Congresso, tem realmente um projeto de carreira única, né? E também lá também tem uma PEC de acesso único também das polícias militares e bombeiros militares, né? Mas o que a gente quer, e foi tirado na Nacional, na NERB, que nós estamos lutando pelo acesso único, né? E queremos discutir, é o que nós estamos discutindo, né? Uma nota técnica que foi feita, bem elaborada aí pelo diretor jurídico da NERB, onde todos os senhores aprovaram junto, né? Que a primeira coisa que nós vamos discutir é acesso único, né? E é o que nós estamos fazendo nessas lives, que nós estamos fazendo nas reuniões, deixando bem claro para todo mundo aí que hoje o que nós precisamos aí é um acesso único. Não adianta a gente, vamos beneficiar, vamos continuar lá o Cláudio, lá em Goiás, né? Eles vão até tenente-coronel, na Bahia vai até tenente-coronel, no Rio Grande do Sul vai até tenente, em Santa Catarina vai até subtenente, né? Então, alguns vão se prejudicando pelo outro, não vamos deixar ninguém se prejudicar, não vamos deixar ninguém sair, né, com algum problema. O acesso único é a solução para nós hoje, né, que todo o Brasil todos eles vão ser beneficiados, do soldado ao coronel. Não quer dizer que o Lucas hoje vai ser coronel, não vai ser isso, mas vão ter muito mais oportunidade de sairmos aí capitão, major, e o que for, até general, que eles querem hoje, né, Cláudio? Querem ser general. De repente, vamos sair general, nós não somos contra, né? Só não queremos mais ser cortado no meio da nossa carreira. Isso a gente não vai aceitar mais, a NERB está lutando por isso, e é por isso que nós estamos aqui discutindo hoje, Calil e Elton. Dá os parabéns para vocês aí,
por essa discussão e que tem que ser feita essa discussão, né? No nosso meio e também no meio também dos oficiais, essa discussão tem que ser feita. Vou deixar um pouco o Cláudio falar, depois a gente volta aí de novo. Agradecemos, presidente. À vontade, Cláudio. Boa noite, meu presidente boa Leonel tarde, Lucas. boa noite. Boa noite, Calil. Boa noite, Boa noite. Elton. Boa noite, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, falando com os irmãos de armas, não só do estado do Acre, mas todo o Brasil, né? A gente sabe que no Acre agora, Lucas, ainda é fim de tarde, 5 horas da tarde, então, uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs aí do estado do Acre. Muito bem, o Lucas lembrou, um grande abraço ao Rogério, ao Joelson, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Dizer que é uma luta muito grande, né? Nada vem fácil para todos nós, policiais militares, bombeiros militares, e essa lei orgânica básica, depois de 19 anos, está florando para que dê certo esse ano, com fé em Deus. Mas isso ainda depende de uma ampla discussão a nível do Congresso Nacional, tendo em vista que essa lobby, mesmo com o seu substitutivo, ela não olhou para os estados de acordo com o avanço de cada estado ao longo desses 19 anos, né? E, além disso, a gente tem pontos convergentes, isso é fato. A gente entende a importância da aprovação, porque trará segurança jurídica para todos nós, policiais militares, bombeiros militares, que é muito importante. A gente observa que muitos estados já aprovaram as suas leis orgânicas básicas a nível de estado e a nível nacional, que é uma competência exclusiva da União, estabelecer essas normas gerais no que diz respeito à organização, material bélico efetivo das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares. Até hoje, ao longo desses 19 anos, não frutificou essa lei orgânica básica. Então, a gente espera que esse ano realmente ela passe. E o que rogamos também é que haja uma sensatez por parte dos parlamentares em ouvir as entidades. E eu tenho o maior prazer de dizer que a nossa entidade nacional, a NERB, presidida pelo nosso grande irmão gaúcho, Sargento Leonel Lucas, é a maior entidade que representa os militares no Brasil. Nós, hoje, mais de 200 mil militares filiados à nossa entidade, né, com representação em todo o estado, em todo o país, e o principal, a NERB ela não fala somente pelas praças ou somente pelos oficiais, é uma entidade nacional que congrega várias entidades nacionais, então, ou várias entidades de caráter universal a nível de Estado, né? Então, a gente tem a tranquilidade de falar que a NERB precisa ser ouvida, não só nesse contexto, mas em todos os projetos que por ali tramita, que diz respeito aos militares estaduais. Então, é um prazer estar aqui, e eu tenho certeza que será uma noite produtiva e estamos à disposição para tirar as dúvidas de todos os irmãos e, mais uma vez, parabenizar o Calil, o Elton, pela excelente gestão à frente da Associação dos Militares do Acre. Um grande abraço e estamos juntos, parceiro. Obrigado, comandante. Pois bem, boa tarde a todos, boa noite aí para o Lucas, para o Cláudio. É bom, né, tê-los aqui conosco, né, estando longe e agora tão perto aqui à nossa frente, né? Esperamos em breve poder recebê-los outra vez aqui no nosso visitado, para podermos debater os assuntos que nós tivemos no ano passado, né, pegados aí com nossa lei inicial. Foi uma briga, como sempre, né? Nada vem fácil para nós policiais, principalmente os policiais militares. Nós sempre somos confrontados, né, em relação a isso, e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora, né? Mesmo que aparentemente parecia um cenário bem favorável, né, para nós todos, né, com o presidente militar, vários parlamentares militares, né, muitos deles policiais militares, inclusive, né, é o maior parlamento formado por policiais militares da história, salvo me engano, né, e a expectativa foi muito grande, né.
É bom tê-los aqui, sejam bem-vindos, né? Vamos deixar, como eu falei para o Cláudio, né, deixar mais à vontade ele, eu elenquei aqui, né, o pessoal que está participando da live, quiser também deixar alguma pergunta, né, faça a sua pergunta agora, que é para a gente esclarecer. Lembrar que na sexta-feira é a nossa audiência pública também, né, onde estaremos apresentando as nossas propostas para nossa colaboração para esse projeto. Então, seja bem-vindo, né, doutor Cláudio e o presidente Leonel Lucas. Obrigado. É quinta-feira aí, não é o Acre, né? É, isso, quinta-feira. Corrigindo, né? Falei de sexta, né? Quinta-feira. Pois é, Cláudio, queria que você trouxesse aqui para os que estão, né, ouvindo-nos, né, e também assistindo, como que você encara essa questão desse PL, se de fato tem necessidade, né, quais são as inovações que, na verdade, né, já existe, né, uma organização básica, né? Na verdade, esse projeto ele está trazendo uma reformulação. O que essas inovações têm de positivo para nós policiais como um todo, né? Porque assim como a NERB, a AME também ela agrega do aluno soldado ao comandante geral. Inclusive, graças a Deus, né? Vou mandar aqui também a saudação ao nosso comandante geral, Coronel Paulo César, que também é sócio, né, da nossa instituição, tanto comandante como subcomandante. Então, a nossa associação, ela obviamente sempre buscará, agregará os direitos de todos os policiais militares, soldados mais recém-ingresso, né, ao mais antigo. O que você tem, Claudio? Traz aqui para os militares acrianos as inovações desse projeto de lei. Muito bem, Elton. Na realidade é o seguinte, o Decreto-Lei 667, ele vigora há 51 anos, né? E ao longo desses 51 anos, ele trouxe 3 alterações somente. A mais recente alteração foi a introdução do sistema de proteção social dos militares, recentemente, dia 17 de dezembro. E, anteriormente, foi a introdução do Código de Ética, né? Código de Ética, com o fim das prisões disciplinares e etc. Mas olha o que acontece. Com essa reformulação, com esse projeto de lei 4363 de 2001, que visa reformular o Decreto-Lei 667, trazendo algumas nuances que a gente encontra como muito importante para todos nós. Por quê? O Decreto-Lei 667, assim como o PL 4363, ele se divide em alguns capítulos que a gente vê como relevante mencionar aqui. Primeiro, disposições fundamentais. Essas disposições fundamentais diz respeito aos princípios e às competências. Quais são as competências das polícias militares e as competências do Corpo Bombeiro. Logo em seguida, ele traz um capítulo referência à organização, subdividindo as corporações em órgão de direção, de assessoramento, de execução e etc. Até aí, tanto nos princípios fundamentais quanto na organização, nós não detectamos nenhum ponto conflitante, antagônico, que traz uma discussão maior. A gente percebe que reflete a realidade em que vivemos nas corporações. Mas, logo em seguida, ele trata também sobre material bélico, que é norma geral, é competência exclusiva da União estabelecer essas normas gerais, né? Sobre material bélico e também sobre as garantias. No capítulo que diz respeito às garantias, a gente percebe alguns pontos que é muito importante e entendemos como positivo, né? Que é o porte de arma nacional, livre porte de arma nacional, inclusive para os nossos inativos. A gente vê hoje uma dificuldade muito grande do inativo conseguir o seu porte de arma. Aqui em Goiás, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos criando clube de tiro para que os nossos inativos tenham facilidade de adquirir armas com preço mais acessível, porque o militar não tem essa linha de crédito, nem tampouco o porte para o inativo aqui, ele tem prazo de validade. Então, com isso, vem a corrigir esse problema que a gente acha muito sério. Além disso, nas garantias, que a gente também não encontra muitos pontos conflitantes, a gente percebe como positivo
acerca das novas regras para cumprimento de pena privativa por parte do militar, assistência de superior hierárquico em caso de autuação, a permanência por tempo menor possível em repartição policial em caso de flagrante ou etc., né? A inserção nessas garantias de seguro de vida para os militares estaduais, auxílio periculosidade, auxílio insalubridade, que a gente percebe também que é uma necessidade, que é importante, a introdução nessas garantias do Instituto do Morto-Vivo, que existe nas Forças Armadas, quando o militar foi excluído das fileiras da corporação, que é considerado como morto nas Forças Armadas, a sua família e os seus dependentes passarão a receber uma pensão proporcional ao tempo que ele estava na ativa. Isso é importante, isso aí foi uma conquista muito grande aqui em Goiás, que temos na nossa legislação. Também está contido nessas garantias o desconto consignado das contribuições associativas, que hoje cada governador faz a seu bel prazer, né? Então passa a ser norma geral, dando, inclusive, sustentabilidade para que as entidades possam atuar com muita isonomia. A gente percebeu alguns estados recentemente que tiveram um movimento de mobilização. A primeira coisa que o governador fez foi cortar o desconto da contribuição, de forma a inviabilizar o desenvolvimento das atividades da entidade representativa. Outra questão que a gente percebe como muito relevante nas garantias é a possibilidade de afastamento do policial militar sem remuneração para acompanhar o cônjuge que passou num concurso público em outro estado, por exemplo. A esposa passou no concurso público, seu salário é maior do que o do policial militar, ele não quer deixar ele sozinho, ele pode pedir afastamento sem remuneração e acompanhar a esposa, né? Isso a gente percebe como um avanço muito grande. Além disso, a possibilidade, inclusive, de transferência do militar para outro estado, acompanhando o cônjuge, e também, outro ponto que a gente percebe importante nessas garantias que está inserida no PL 4363 é a oitiva do militar de acordo com a sua possibilidade, né? Então, data marcada, horário marcado, porque hoje o que se percebe é o seguinte: os nossos irmãos saem de serviço de 24 horas, cansado, não aguenta mais, de repente tem que se deslocar no seu horário de folga para ser ouvido numa audiência, e de processo de 20 anos atrás, o cara nem lembra mais dos fatos. Então, isso é a realidade que precisa mudar, né? Só que tem um outro ponto que, nessas garantias, que a gente vê como conflitante, né? É quando diz respeito à carreira jurídica que está sendo reconhecida para os oficiais do QOPM, né? Que é o chamado oficiais combatentes, oficiais de academia e etc. Por quê? No dispositivo do projeto de lei, no artigo, no parágrafo único do inciso 3º do artigo 19, diz o seguinte, que a carreira que tem nível de escolaridade de acesso, curso bacharelado em Direito, será considerado como carreira jurídica. A gente acha como insana esse tipo de interpretação, até porque, quando se diz carreira, nós estamos se referindo à carreira policial militar ou carreira bombeiro militar. Então, se uma praça ou um oficial oriundo do quadro de praça é bacharel em Direito, ele não pode ser considerado de carreira jurídica. Por quê? Porque eu, como subtenente, bacharel em Direito, examinado na Ordem do Brasil, pós-graduado em Direito Militar, eu não posso ser considerado como carreira jurídica. Do mesmo jeito que eu não posso acender oficialato porque eles estão restringindo. Então, isso é uma aberração. E, aos 19 anos que esse projeto tramita no Congresso, não abriu os olhos ainda que os estados se modernizaram. Então, é um ponto conflitante que a gente não concorda, né? Então, o ponto de vista da ANERB é o seguinte, é que todos os militares, independente de ser praça oficial, que for possuidor do bacharelado em Direito, curso superior, 3º grau, bacharelado em Direito, que seja considerado como um integrante da carreira jurídica. Isso é isonomia, é tratar com igualdade, né? Até porque não é porque você não se tornou oficial do QOPM que você não detém o conhecimento jurídico, né? E aí, amigos, eu deixei para falar por último quando trata-se de
efetivos. Quando trata de efetivo, há uma polêmica muito grande, uma discussão diariamente nessas audiências públicas. Hoje, como o nosso presidente Leonel Lucas frisou, foi mais um dia de embate, e eu aproveito a ocasião para enaltecer a brilhante participação dos nossos irmãos da Associação dos Militares da Bahia, né? A PPM, o Sargento Roque, a soldado, vou lembrar o nome dela. A Laís, foram muito bem hoje, foram muito bem, arrebentaram, deixaram claro o ponto de vista não só da NERB, mas de todos os militares, principalmente praças e oficiais oriundos do quadro de praça, né? Que é quando diz respeito aos efetivos. Por que eu estou falando isso? Olha, senhores, está tramitando no Congresso Nacional a PEC 273. A PEC 273 ela visa instituir o acesso único, né? Uma carreira de acesso único não só para os militares, mas para todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. E a gente está ouvindo nas audiências públicas, frequentemente, que não se aplica a carreira única no PL 4363 porque a matéria é constitucional. Eu discordo plenamente. Quando se trata de acesso único, não diz respeito à matéria constitucional, até porque o próprio decreto 667, ele já traz em seu bojo o que é a carreira, né? Quando, na própria LOB, nesse PL 4363, em seu artigo 10, fala que a estrutura da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, a estrutura básica, ela vai de soldado a coronel e agora oficial general, ela já está estipulando qual é a carreira policial militar e qual é a carreira bombeiro militar, de soldado a coronel, de soldado a general. E ainda, a própria LOB descreve no seu inciso 24 do artigo 19 que a carreira policial militar e a carreira bombeiro militar ela terá o acesso gradual e sucessivo. O que se entende por gradual e sucessivo? Que é vários degraus que precisa ser alcançado de forma paulatina, como de forma seletiva, para que tenha um fluxo regular e equilibrado da carreira policial militar. Então, o Calil, o Elton, meu doutor, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que essa polêmica ela não pode se sustentar, até porque a NERB, entendo nos seus quadros mais de 200 mil militares associados, nós não podemos, em hipótese alguma, deixar passar essa oportunidade de inserir nessa LOB carreira de acesso único. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha o que acontece. O legislador, quando elaborou essa minuta de lei, ele pensou muito nos oficiais QOPM, pensou muito nos oficiais de academia, pensou muito, para tanto que criou carreira jurídica, para tanto que criou o cargo comissionado de oficial general, que nós concordamos plenamente, para tanto que criou o curso de autoestudo com nivelada pós-graduação para o capitão ao fazer o CAO, para o tenente-coronel fazer o curso superior de polícia. Então, pensou muito na carreira dos oficiais QOPM. Mas, quando olhou para as praças e para os oficiais oriundos do quadro de praça, eles olharam como subsidiários, né? Apesar de entender que a palavra subsidiária entende por subdivisão, nós compreendemos que é um termo muito pejorativo. E, em decorrência disso, já manifestamos o nosso repúdio a essa palavra subsidiária. Por quê? Criou-se um quadro pegando todos os oficiais do QOA e colocando nesse quadro, que é quadro de oficiais complementar. E aí, nesse PL 4363, eu quero mandar um forte abraço para a subtenente Maria, grande irmã aí do Acre, né, que está nos assistindo. Quando criou esse quadro de oficiais complementares, pegou os oficiais QOA e colocou nesse quadro e falou o seguinte: só poderá ascender a esse quadro de oficiais complementares a praça que for possuidora de curso superior nas seguintes áreas: economia, administração e ciências contábeis. Pensa aqui comigo. Ao longo desses 19 anos, pelo menos aqui no meu estado é dessa forma,
o subtenente ascende ao oficialato e a primeira coisa, quando ele sai da academia, que ele faz é ir para a rua, combater o crime, como comandante de policiamento urbano. Então, os nossos oficiais, ao longo desses 19 anos, deixaram de ser oficiais de gabinete, os oficiais que há. Então, Calil, nós entendemos como um retrocesso, e é exatamente por isso que nós estamos combatendo essa discriminação. E a NERB hoje, o posicionamento da NERB é o seguinte, é que tenha uma polícia de carreira única, de acesso único. E como aqui no encontro que teve da NERB, eu lembro bem que o Joelso estava conosco, junto com o Major Rocha, nós apresentamos um projeto de lei que o Major Rocha apresentou no Congresso Nacional, criando essa carreira única, criando o acesso único. Porque quando se cria o acesso único, a segregação deixa de existir, porque hoje, para a sociedade, ela não quer nem saber se está na viatura ali protegendo, dando segurança, se é o soldado ou o coronel. O que ela quer é segurança e o homem fardado na rua. Então, para não delongar muito, na fase de conclusão, a gente poderá enunciar outros pontos conflitantes, desde já agradecendo e nos colocando à disposição para responder as perguntas. Esse é o nosso ponto de vista preliminar do PL 4363, que nós esperamos que, ao final dessas audiências públicas, o relator e toda a comissão mista possa ouvir a NERB para que ela, representando as entidades filiadas, possa apresentar os pontos que nós achamos ideal para a nossa discussão. Então, Calil, obrigado pela oportunidade e já peço desculpa por ter delongado muito, tá? Tranquilo, presidente Lucas. Presidente Cláudio, desculpa. Aproveitar, né, deixar para que todos tenham conhecimento, o que está sendo feito hoje, né? Todos os dias, né, como o presidente Lucas bem informou, estão havendo audiências públicas, né? Da comissão, né, formada pelos deputados e senadores, alguns da bancada que têm conhecimento da área militar, né, que estão promovendo essa discussão, vamos dizer assim, né? Então, ouvindo as associações, né, a NERB, a FENEM, ouvindo a CNCG, né, que é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, né, e ouvindo as entidades estaduais, né, Bahia, Rio, Mato Grosso, Amapá, Pará, esses estados todos já tiveram as suas associações sendo ouvidas, né, e todas as associações de praças, né, porque a gente, pelo menos nas que nós podemos acompanhar, né, elas têm se manifestado especificamente alguns pontos, né, que vão justamente ferindo aí o direito dos praças, né, que tem essa ascensão ao oficialato, né, mas a gente vê também que há uma certa resistência ainda, né, para que aqueles que estão participando da nossa live hoje entendam, a gente vê que há uma certa resistência, porque há o entendimento que, infelizmente, né, é nacional, né, praças e oficiais são classes distintas, e a gente sabe que não é, né, uma depende da outra, né, os oficiais dependem dos praças, e nós praças também dependemos dos oficiais, né, respeitado aí a questão da hierarquia e as atribuições, mas a gente realmente, como o presidente Lucas já falou, o presidente Cláudio acabou de falar agora também, a gente tem que se fazer ouvir, para que a oportunidade que surgiu agora, né, de se fazer essa reorganização, essa reestruturação da carreira militar a nível nacional, ela não pode ser perdida. A gente tem exemplos aí de como, por exemplo, o sistema de proteção social, né, que foi muito discutido, né, e nós tivemos alguns impasses, inclusive a ANEB foi muito importante nesse processo, até para salvaguardar o direito das militares femininas, né. Tivemos, inclusive, na reta final aí da aprovação, as militares femininas se reuniram no Congresso, né, para fazer valer, escutar os seus direitos, as suas particularidades, e a gente conseguiu ainda recuperar, né, vamos dizer assim, um pouco desse reconhecimento com as militares femininas, né, e para que não aconteça, como justamente na questão do sistema de proteção social,
né, as entidades estão se fazendo ouvir novamente, né, nessas audiências públicas por estados, né, mostrando que essa disparidade só divide ainda mais a, as corporações, né, dentro da sua Constituição, porque praças e oficiais, eles têm suas prerrogativas, mas caminham juntos, né, como eu já disse antes. E a gente tem que fazer entender realmente, e agradeço ao presidente Cláudio e ao presidente Leonel Lucas, essas colocações, porque a gente realmente tem que se fazer presente e atuante, né, na representatividade dos nossos militares em relação a essas defesas. A gente tem essa oportunidade agora, deixamos passar a PEC 300, né, quando ela surgiu, né, e não soubemos aproveitar aquela oportunidade, mas agora temos, diante desse projeto de lei, a oportunidade de tentar ainda recuperar a nossa carreira. E aí, nesse ponto, realmente, a gente tem que se fazer ouvir, e a ANERB, com satisfação da Associação dos Militares do Estado do Acre, né, da qual a gente faz parte hoje, na representatividade dos militares estaduais aqui do Acre, a ANERB ela tem tido um papel muito importante, tem provocado as discussões, né, e tem encaminhado realmente nessa briga para que a gente possa realmente ter o devido reconhecimento. Doutor Wellington, né, quero você juntamente aí com o Cláudio, né, primeiro você que ainda não participou, né, como o Cláudio já apresentou, né, pelo que nós temos visto nas audiências públicas, né, tem se levantado a inconstitucionalidade porque é separado, né, essa questão da carreira única, né, do cargo único e do ingresso único, né, e pelo que foi apresentado por um dos debatentes, né, nessas audiências, é que haveria uma inconstitucionalidade, né, do ingresso único. Eu queria que os senhores esclarecessem isso aqui aos nossos participantes, visto aqui que tenho visto aqui somente aqui a colaboração do nosso querido amigo Leorne, né? Ele coloca aqui algumas vantagens, né, do ingresso único, entre elas até mesmo em questão de economia para o próprio Estado, que não vai permitir que uma pessoa entre zerada, né, na questão de contribuição social e outras coisas, né? A pessoa ingressará no quadro de oficiais, né? Já carregando, além de uma vasta experiência, né? O Estado só entraria com uma complementação de salário e não pagaria todo um salário novo, por exemplo, de alguém que está oriundo, da iniciativa privada. Mas tirando essa parte das vantagens, eu queria que primeiro o doutor Hélio, depois o Cláudio colaborasse com relação, explicasse a questão dessa, se há de fato essa inconstitucionalidade, né? Se pode ser isto feito através do PL ou apenas através de uma PEC. Doutor Hélio, boa noite. Boa noite, meu amigo, Calil, Elton, os demais participantes, nosso presidente nacional. Elton, é muito pertinente esse seu questionamento. Primeiro, que é uma matéria de cunho nacional, é uma preocupação de toda a tropa nacional, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A bem da verdade, as normas constitucionais que dizem respeito às carreiras militares a nível estadual, elas são normas gerais, né? Elas são cláusulas gerais. Não adentram nas nuances específicas das carreiras militares. Elas deixam, essas normas de âmbito geral, elas deixam muito ao entendimento dos estados, a normatização das carreiras militares, né? Então, assim, tal qual as carreiras militares, elas buscam uma evolução social natural, né? Assim como outras carreiras também já tiveram, como o Ministério Público, Poder Judiciário, e por aí vai, todo o serviço público em geral, passaram por uma série de modificações que fez com que houvesse uma adaptação dessas carreiras a uma situação que nós vivenciamos hoje. Então, assim, não há uma pertinência, não há uma cláusula constitucional que proíba essa criação, no meu ponto de vista, de uma criação de uma carreira única do ponto de vista militar. Agora, obviamente, tem que haver as adaptações, seja com a criação de normas estaduais, se assim esse projeto de lei permitir, né?
Porque hoje nós temos diversos quadros dentro da carreira militar, assim como a gente tem um quadro de saúde, assim como a gente tem um quadro de música, então a gente tem uma série de quadros dentro da mesma instituição, ao ponto em que a gente cria grandes distorções dentro da própria instituição. Por exemplo, nós temos quadros hoje de saúde praticamente extintos dentro da Polícia Militar e pessoas que são do quadro administrativo preenchendo funções do quadro de saúde. Essas pessoas preenchem essas funções, mas não usufruem desses direitos. Não, de promoção, nenhum direito que é concernente àquele quadro específico, porque a pessoa não entrou naquele quadro. Mas olha só a aberração jurídica. A pessoa exerce carga horária, função, atribuições, deveres, responsabilidades dentro dessas funções. Então, a gente precisa olhar as instituições hoje a partir de uma nova necessidade, através de um novo quadro. E eu percebo, sim, que há uma possibilidade, até porque, assim, as normas constitucionais que tratam das carreiras militares, elas são normas abertas, né? Elas dão contingência para, de forma residual, hoje praticamente o Estado pode legislar tudo no que tange as carreiras militares estaduais. Então, há um leque, há sim uma possibilidade de legislar nesse sentido. Uma das questões que a gente acabaria no Estado do Acre é com a forma da nossa pirâmide, né? Hoje nós temos muito mais sargentos que soldados e cabos. A gente criou uma dicotomia muito grande. Por quê? Porque as carreiras, hoje, a ascensão social dos militares no Estado do Acre recaem no final da carreira, ou seja, o cara trabalha a vida toda para que no final da carreira ele usufrua uma melhor condição de vida, chegando ao posto de major. Isso do policial militar e do bombeiro militar criando, vai ser uma carreira pública insatisfatória. Porque se você não tem um bom salário durante 20 anos de instituição, é no final da carreira que você vai ter uma melhoria, ou uma dignidade maior. Então, você está tirando a expectativa do militar. Então, assim, eu não vejo, dentro das normas gerais constitucionais, nenhum impedimento. Hoje nós temos formas de ascensão e formas de inclusão dentro da instituição. A gente, tirando esses contrapesos, esses freios, a gente vai conseguir, sim, regularizar o serviço militar, e os princípios da hierarquia e da disciplina não serão aviltados, porque a pessoa vai galgar os estratos dentro das categorias, né, com requisitos objetivos e não subjetivos, serão objetivos, serão até mais objetivos do que já são hoje. E o militar vai ter a garantia que no final da tua carreira, independentemente de como ele ingressou, a depender tão somente da dedicação dele ao serviço público, ele vai chegar ao último posto na instituição militar. Então, eu vejo mais que uma questão de discurso, uma tentativa de manter o encrudecimento dessa pseudo-hierarquia, dividida em castas as instituições, que não traz privilégio, mas não traz benefício para as instituições. Então, eu vejo sim que há a possibilidade de trabalhar essa pauta de carreira única, né? E não vejo vícios de legalidade ou de inconstitucionalidade. Resumidamente, essa é a minha percepção. Doutor Cláudio, Vossa Excelência, que tens a dizer sobre essa previsão aí constitucional ou não? Pode ser pelo PL ou só através de PEC? Olha, Elton, eu parabenizo o doutor Wellington, ele foi muito feliz, né? E eu digo para o senhor, doutor, que todos os dias eu fico ansioso para jogar na mesa tudo isso que o senhor acabou de mencionar. Mas como nós estamos participando de audiências públicas, democráticas, que a gente precisa preservar até o final delas, né, Lucas? Um diálogo. Então, a gente prefere recolher e falar o básico. Mas o básico que a gente fala é que a sociedade clama por transformação das corporações militares seculares, né? Não se admite mais que a atenção esteja voltada para dentro dos quartéis. A atenção ela tem que estar voltada para fora dos quartéis. Já está claro e notório que os nossos policiais militares, na maioria dos estados, o nível de escolaridade para ingresso é nível superior. Então, o nível cultural é muito grande, não se admite mais essa
subdivisão em quadros que não têm efeito prático nenhum para a sociedade. E eu acho que nós temos que pensar, em primeiro momento, no bem-estar da sociedade e, segundo, no policial muito bem motivado para o exercício de suas atribuições. Então, olha o que acontece. Eu não vejo nada de inconstitucional quando se discute uma carreira única. Dentro da carreira, ingressou soldado, dentro da carreira você cria os critérios objetivos de mérito, tanto de mérito quanto a preservação dos critérios de antiguidade, seja ele 50% antiguidade ou etc. Agora, o que tem que se observar é que a mudança ela urge, ela tem que acontecer, porque falar que é inconstitucional uma praça acender oficialato não se sustenta mais quando o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente na ação direta de inconstitucionalidade 5249 do Distrito Federal. Então, é plenamente constitucional e é plenamente possível essa discussão agora, né? Porque se não discutirmos agora com a tramitação da lei, do projeto de lei que institui a Lei Orgânica Básica das Polícias Militares e Corpo Bombeiro, dificilmente outro período vai ser impossível, porque hoje nós temos um governo federal militar, uma bancada forte militar e entidades nacionais fortes que representam os militares. Então, o momento é agora, e eu parabenizo o doutor Wellington pelas colocações. Dizer que, quando diz respeito aos efetivos, nessa lobby também tem pontos muito positivos, viu, presidente Calil? Um dos pontos positivos que a gente percebe é o respeito ao princípio da presunção da inocência. Hoje a gente percebe vários irmãos que ficam anos a fio sem serem promovidos, porque está respondendo um processo judicial, processo que tramita 20 anos, 15 anos, ao final o processo é arquivado, é extinto, ele é absolvido e a sua carreira ficou a ver navios. Então, é um ponto que, na realidade, não precisaria nem da lobby estar descrita o respeito ao princípio da presunção da inocência, porque isso é dispositivo constitucional, é cláusula pétrea, inclusive, né? Mas, infelizmente, os quartéis, as corporações, os comandantes ainda acham por bem o desrespeito a esse princípio tão basilar, não é só na vida do policial militar, não, é de todo cidadão brasileiro. Então, mais uma vez, eu parabenizo o doutor Wellington e dizer que ele está fortemente com razão ao deixar bem claro que a divisão dos nossos militares em quadros só segrega, cria castas e cada um puxando para um lado. O Leorne, ele é bem participativo, ele coloca aqui algo que eu acho que é pertinente. Ele coloca aqui que os deputados eles não se comovem com os argumentos técnicos, né? Se eles se comovessem, inclusive o nosso projeto de proteção social teria sido um pouco mais suave, né? Não tão pesado como saiu, né? Ele pergunta o que a ANERB pensa em fazer em questão de mobilização em caso aconteça aí que não aconteça, tem aí em pensamento em fazer para, quem sabe, uma movimentação, considerando que a ANERB é a maior entidade representativa nacional, a nível nacional. O que o senhor tem a nos dizer aí, presidente? Como é que é o nome do nosso amigo? É o Leorne. Então, dizer ao Leorne é o seguinte, primeiro dizer só, no meu entendimento, eu não precisava, tu, Calil, o Elton, o Calil, o Cláudio que estão aqui, quantas vezes vocês foram lá em Brasília, que foi eleito por nós, né? E foi eleito pela base das polícias militares, não foi eleito pela cabeça, foi pela base, né? Quantos de nós fomos nos aeroportos, fomos, né? O Bolsonaro nem conhece, tem cidades no Brasil que ele nem sabe onde que fica. E lá ele teve voto. Por que ele teve voto? Teve voto porque tinham senhores policiais militares fazendo campanha para ele lá, de graça, né? Foi a primeira vez que o presidente da República fez uma campanha de graça, não teve que gastar igual todo mundo gastou aí. E esse é posicionamento meu, que nós não precisávamos ter ido lá brigar pela proteção social. Eu acho que quando ele mandou a proteção social dos militares federais, nós tínhamos que estar juntos. Era o mínimo que o presidente da República tinha que ter feito. Primeiro, falando sobre proteção social. Essa é a minha opinião.
Não precisava estar lá brigando, como o Cláudio teve brigando, como tu, Calil, como tu, o Elton, estiveram brigando, como eu tive lá brigando, para dizer um direito que já era nosso. Né? Um direito que era nosso. Entendeu? Mas agora, na lobby, nós temos uma estratégia muito boa, já estamos conversando com os deputados, com a base. Hoje nós temos 19 policiais militares e bombeiros militares representantes na Câmara Federal e 2 no Senado. Fora o Mara Rocha, né, que é simpática, o próprio vice-governador, o Rocha, que sempre esteve nos ajudando, né, quando foi deputado lá na Câmara Federal. E nós já estamos conversando com esses deputados, mostrando ao nosso parecer, né, nossa nota técnica, muito bem feita pelo Cláudio, já mandamos para esses deputados, não só para eles, mas também para os amigos, né, deputados, eles já estão tendo conhecimento. Se não tiver consenso, o projeto não vai. Né? O projeto não vai. Então, a gente está ali trabalhando, né, para que realmente tenha um consenso. Quando eles falam em constitucional, quando é benefício para eles, aí não é constitucional. Agora, para nós, aí tem um probleminha. Não, a gente não vai aceitar o militar, bombeiro militar, pensionista, a nossa entidade também congrega, né? Então, a gente está atento. E como o Cláudio falou, olha quantas vezes, né, a gente lutou e já ganhou, né, Elton? Lá nas nossas carreiras. A PEC 300, e Calil, eu vou dizer para os senhores que a PEC 300 foi um marco para nós de união das polícias militares. Vocês não imaginam, o governo tentou fazer alguma coisa conosco e deu errado o que ele fez, porque ele nos uniu. Verdade. Não vai conseguir nunca mais desunir. Né? Nós não ganhamos dinheiro lá na época. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui. O meu estado era o pior salário do Brasil. Nós ganhávamos R$840, enquanto o 200, né, reais. Por quê? E junto com a do Rio Grande do Sul, foi vários estados juntos, porque os governadores compreenderam a força que tinha as entidades de classe para lutar, né, o salário dos policiais militares. Hoje, claro, tem o Rio de Janeiro ainda que é exceção aí desses salários, mas a grande maioria está ali entre os R$4.000 para cima de salário. Então, ao nosso colega, que aí está a união. Né? Nós temos a NASPA, que está junto conosco, nós temos a NEB, principalmente, e, inclusive, tem já algum, né, Cláudio? A entidade, então, e hoje o Cláudio falou muito bem, nós temos 200 mil, eles já viram, quando eles olharam hoje as filiadas, o Cláudio mandou afiliadas, mudou hoje o discurso deles, essa força da NERB aí junto com a ANE. Beleza. Com relação a essas mudanças, né, sobre a possível, né, previsão, né, hoje eu estive observando, há uma disparidade muito grande entre os salários. Né? Geralmente, um soldado hoje, para o Estado fazer a propaganda de dizer que paga um salário mais alto do que o outro, né? E o teto também, porque usa como comparação, mas eles acabam que acham esses caras bem melhores ou maiores do que os demais para esse PL. Vou deixar o Cláudio responder, mas nesse projeto o Cláudio vai responder, mas é quase impossível, né? Porque esse dispositivo tem que ser vindo dos governos, né? Não do governo federal, né? Mas o Cláudio responde melhor que eu, hein? De normas gerais da União, em respeito ao princípio do Pacto Federativo, alguns pontos que é vedado é a União tratar exclusivamente sobre o sistema remuneratório dos policiais militares e bombeiros militares. Né? Recentemente, nós